Boa noite, Isabel. Cris, vou chamar vocês aí, viu? Hoje é Flávio que vai conduzir os louvores. Acontecendo um imprevisto. Boa noite. Boa noite. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Tava de folga, não foi? Eu dei uma viajadazinha. Tá bom. Eu procurei você em casa e não achei, tá vendo? Tô brincando, pessoal. É brincadeira. Ele tava em casa. Vamos lá, estou só aqui dando... Pronto, vamos lá, vamos começar, né? Eu acho interessante que Larissa, tua filha, bota a foto de outra pessoa, então às vezes me confundo para saber se é ela ou não. Boa noite, Larissa, boa noite, Kita. Ela mesmo. Ela, né? Ela. Quem é esse aí? É um integrante do BTS. É um grupo sul-coreano. Boa noite, Dulce. Bom, vamos lá, né? Já estamos aqui, já são 19h35. Vamos dar início, então, à nossa devocional. Hoje, dia 9 de maio de 2020, sábado. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor em seguida. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela tua proteção e cuidado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos, Senhor, juntos, através desse recurso, para te louvar, para termos um pouco de comunhão, aprendermos a tua palavra, e nesses instantes que iremos passar, Senhor, aqui, que o Senhor nos fortaleça e nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeira coisa, eu vou virar a tela, tá? Certo. Vai ser uma prática aqui agora. Pode conduzir os dois cânticos. Vamos lá, irmãos. Seja engrandecido e não tenhas sobre ti. Seja engrandecido. Todos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Do início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, te
todos têm Senhor. Aleluia, de novo, pois sei que sobre todos tem Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Não tenhas sobre ti não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém. Obrigado. Até amanhã. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler os versos de 12 a 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 12 a 14. Vamos dar continuidade, né? Após um pequeno intervalo, vamos dar continuidade às nossas reflexões nessa carta. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Vamos orar novamente?
Santo Deus, neste momento, Senhor, que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos ilumine, que nós possamos assimilar bem essas recomendações aqui que o Teu servo colocou, Senhor, inspirado por Ti. E que, assimilando e entendendo bem, possamos pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos fazer aqui a nossa rápida recapitulação. Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, né? Igreja que ele não fundou, que ele não conhecia, mas que ele tinha muito carinho e amor por eles, juntamente com a de Laodiceia, que ficava bem pertinho, cerca de 15 quilômetros de distância uma da outra. E a carta tem como principal foco mostrar Cristo, né? Quem é Cristo, a missão de Cristo, o trabalho de Cristo. Então, a carta cristológica, ela nos faz lembrar de tudo que Cristo fez. Ele se encarnou, veio para morrer por nós. E aí Paulo ele coloca isso e começa a desenvolver as consequências disso. Se a gente for ver lá na carta, no começo do capítulo 3, ele diz, então, portanto, ou seja, diante de tudo que Cristo fez, diante do seu ministério, uma vez que ele é Senhor de todo o universo, ele é Senhor de todos os principados e potestades, é o nosso Senhor. E aí ele chega e diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. No verso 5 ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E do verso 5 até o verso 11, ele vai justamente dizer o que é que deve ser eliminado em nossas vidas. Deve ser eliminado o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, que nós não devemos mentir uns aos outros, né? Que não deve haver diferença entre nós. E aí, depois de dizer o que não deve ser feito, ele chega e diz o que devemos fazer. Então, vamos ver aqui, né, o que ele nos ensina. A sequência, então, da argumentação é essa. Olha. Cristo, ele faz a sua obra, ele cumpre tudo que Deus determinou para que nós tenhamos a remissão dos nossos pecados. Uma vez, então, salvos, uma vez libertos, temos que viver de forma coerente com aquilo que nós afirmamos crer. Isso é fundamental, isso é essencial. Nunca podemos esquecer quem nós somos hoje em função daquilo que Cristo fez por nós. Quando eu chego aqui, revestivos, pois, olha, o pois liga o que ele vai falar com o que ele já tinha falado. E no verso 10, alguns versos anteriores, ele tinha dito, ó, Colossenses 3,10, e vos revestiste de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O revestir é o quê? Tire a roupa antiga e coloque a roupa nova de acordo com aquilo que você está vivendo agora. A ideia que Paulo passa de revestivos, né, use, né, essa forma de viver, é como alguém que procura usar a roupa adequada, no ambiente adequado, na forma adequada. Se eu era uma pessoa presa ao império das trevas e agora fui transportado para o reino do seu amor, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Então, revestivos, pois, aí ele vai colocar aqui, olha, 3 características sobre nós. Ele vai dizer, primeiro, que nós somos eleitos. A eleição afeta a vida em todas as suas fases. Não é abstrata, não é uma coisa vazia. Apesar de pertencer ao mandato de Deus desde a eternidade, ela se torna uma força dinâmica nos corações e vidas do Espírito de Deus. Produz frutos. Somos eleitos, temos que produzir frutos. É uma eleição não somente para a salvação. Olha lá. É uma eleição não somente para a salvação, mas definitivamente também para o serviço, para as boas obras,
conforme Paulo diz quando escreve aos Efésios, né, capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras. Então, essa eleição, ela nos salva e ela nos coloca para as boas obras. Então, somos eleitos. Temos que ter uma vida prática de boas obras. Ele diz também que nós somos santos. Então, complementando a expressão eleitos de Deus, ele diz que nós somos santos, né? Como eleitos de Deus, esses indivíduos, tanto individualmente como coletivamente, sendo verdadeiros crentes, são santos, isto é, separados para o Senhor e sua obra. Foram isentos da culpa de seus pecados pelo sangue de Cristo e estão sendo libertos mais e mais da poluição do pecado e renovados segundo a imagem de Deus. Então, quando Cristo ele nos libertou do império das trevas, ele mudou nossa situação e nós fomos ali então regenerados e separados para Deus. Estamos nesse processo de santificação. E então ele diz que nós somos eleitos, nós somos santos e nós somos amados. Quando escreve aos Romanos, capítulo 9, verso 25 e 26, o que é que Paulo diz? Ele diz assim, olha, assim como também diz em Oséias, ele vai citar Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Deus, então, é amado do Senhor. Olha, eleitos, santos e amados. Você crê nisso? Você crê que você foi eleito antes da fundação do mundo? Você crê, então, que tendo sido eleito, você é separado por Deus para viver para Ele? E você crê que Deus ama você? Se você crê nisso, você tem que fazer o que vai aqui em seguida. É a consequência natural. E aí o que é que ele diz? Olha, vamos ver aqui, vamos juntar o versículo todo. Revestivos, pois, diante de tudo que foi dito, como eleitos de Deus, santos e amados. Revestivos de quê? Aí vai começar o que você tem que fazer, viu? De ternos afetos de misericórdia. Aqui o que Paulo quer dizer, olha, que nós hoje usamos muito para falar de sentimentos do coração, né? Eu te amo de todo o meu coração. No Oriente, ali, né, Paulo e os judeus e tal, o coração era um dos aspectos. Ternos afetos de misericórdia é você ter o coração, o pulmão, o fígado e o intestino voltados para o bem do próximo. Você já parou para ver como é interessante essa abrangência que os judeus davam? A gente sente qualquer coisa, o coração começa a palpitar, né? O ar, né? Começa a... O intestino... Aí você chega, deu um nó na minha barriga, aquela emoção, né? E hoje a gente sabe que o órgão que produz praticamente uma série de substâncias que vai fazer com que tudo aconteça é o fígado. Então, o judeu ele dizia que o nosso bem para com o próximo tem que ser das entranhas, sabe? Todo. Eu tenho que querer bem totalmente. E aí ele vai e diz, olha, isso é o primeiro, ternos afetos e misericórdia. Depois ele fala de bondade. O que é a bondade? É justamente você sair do sentimento e entrar na ação. Paulo começa dizendo, olha, eu tenho que me educar de tal forma que os meus próprios sentimentos eles vão trabalhar para que eu me envolva com o outro. Mas só que isso não pode ficar só nos sentimentos, né? Eu tenho que partir para a ação. É o que João, na primeira carta, capítulo 3, verso 18, diz. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem gente que
que ama muito só da boca para fora, né? Eu acho que todo mundo já se viu diante de pessoas assim. Fala que é uma beleza, mas na hora de me ajuda, me compreende, deixa eu falar, deixa eu compartilhar, deixa eu dizer o que eu penso, aí não dá. O amor se dá enquanto fica só no campo das palavras. Então, veja que Paulo vai aqui justamente colocando as coisas de tal forma que forme uma unidade. Ternos afetos de misericórdia, buscando justamente tudo que eu sinto, se revista de bondade, ou seja, parta para a ação e fazer o bem dá trabalho. Eu sempre digo isso, nunca esqueça. Fazer o bem dá muito trabalho. E aí também o quê? De humildade. Ora, qual é o nosso exemplo maior de humildade? É Cristo. A gente viu lá, a gente estudou Filipenses, lá no capítulo 2, versos 5 a 11, está bem descrito. Eu vou ler só uma partezinha de 2 versículos. O verso 5, né, justamente começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no verso 8 ele diz, lá em Filipenses, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nosso exemplo de humildade é Cristo. A gente tem que fazer, depois você vai com calma e rever o que a gente já viu, lá em Filipenses 2, de 5 a 11, e ver como Cristo foi humilde. Pronto. É o nosso exemplo, é a nossa meta. Mas o próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, a humildade tem que ser uma característica daquele que foi salvo por Cristo. Ele passa, então, depois para o quê? Para a mansidão. A palavra mansidão aqui significa gentileza, cortesia, consideração. Ser gentil, né? Ser cortês. Considerar o outro em todos os aspectos. Pedro, primeira carta, capítulo 3, verso 4, diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ora, Jesus nos diz, né, tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus é o nosso exemplo perfeito, é o nosso exemplo para tudo. Mais do que um exemplo, ele é o Senhor do universo, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Então, a mansidão de Cristo, nós devemos ser mansos, como Cristo era manso. Exemplos de manso. Moisés era um homem manso. Diz que não havia outro tão manso como Moisés, né? E olhe que, com certeza, ele precisou de muita mansidão, de muita paciência para aguentar aqueles milhões e milhões de judeus no pé dele, dia e noite, reclamando de tudo e de todos. Tanto é que, por conta da raiva que esse pessoal fez para Moisés, Moisés não entrou na Terra Prometida. E todos eles também não. Só entrou Josué e Caleb. Daí você tira, né, a importância da mansidão e como os outros atrapalham quem quer ser manso, muitas vezes. Então, espero que você seja manso e não atrapalhe quem é manso e quer ser manso. Porque fizeram isso com Moisés. E